Proseado beira fogo. Causos de assombração. Salve, salve pessoal! Eis-me aqui novamente, Maurinho Ribeiro. Da mesma forma que os antigos faziam, pode ir apanhando aquele cafezinho preto, se acomodando aqui nessa fogueira, que o proseado beira-fogo de hoje se chama O Batismo Adiado. Então, sem mais delongas, como de costume, bora de causa? Bom, pessoal, o caso de hoje é sobre um acontecido lá do interior das Alagoas Antigas, isso praticamente em meados do finalzinho da década de 30, mais ou menos. E quem nos contou esse caso é o seu Gumercindo, nome que vamos dar para ele aqui durante o desenrolar desse proseado beira-fogo. O seu Gumercindo conta que ele não se lembra de fato de ter vivido essa história, porque na época ele tinha somente 6 meses de vida. Ou seja, ele era apenas um recém-nascido. Quem de fato contava essa história para ele era o seu Romão e a dona Judite, nome que vamos dar aqui para os pais do seu Gumercindo, praticamente os personagens principais desse relato surpreendente. Então vamos de causa, porque hoje proseado beira-fogo promete. Bom, como já dito, era finalzinho da década de 30, lá naquele interiorzão brabo do estado de Alagoas, o seu Romão e a dona Judite moravam em uma casa de um cômodo só. Era uma casa simples de tudo, uma casa de taipa, em um lugar bem afastado, mas bem afastado mesmo. Para vocês terem ideia, o seu Gumercindo conta que para ir e voltar do vilarejo mais próximo de carroça dava em torno de umas 2 horas, mais ou menos. Então, para vocês terem ideia de quanto distante eles estavam de alguma civilização ou de algum vilarejo, algum contato externo. Então ficava bem afastado mesmo. E dentro dessa casa tinha-se um pequeno fogão a lenha, como era de costume naquela época, uma mesinha de madeira onde todos jantavam, uma cortina de pano que servia de divisória, onde ficava uma esteira maior, onde servia de colchão de casal, tanto para o seu Romão quanto para a dona Judite. Do outro lado tinha-se redes espalhadas e por fora um galinheiro, um cercadinho, um galpão onde estacionava a carroça, um curral pequeno onde se guardava o gado e os cavalos, e um pequeno engenho onde o seu Romão ralava mandioca, moía cana e fazia também de vez em quando alguns artefatos de madeira, porque ele era carpinteiro também. Então, nessa casa vivia o seu Romão, a dona Judite, a avó do seu Gumercindo, que era a mãe da dona Judite, já debilitada, velhinha, 3 irmãos, 2 irmãs do seu Gumercindo e 3 fiéis cachorrinhos. Aqueles vira-lata, tomba-lata. O nome deles era o Pitomba, a Gegel e o Mascote. 2 machinhos e uma fêmea. E a vida deles não era fácil. A vida deles era de como qualquer sertanejo naquela época. Uma vida difícil, uma vida sofrida, né? A dona Judite cuidando da mãe debilitada, dos irmãos, do seu Gumercindo e ele de colo, né? Porque faziam 6 meses que ele havia nascido. Além disso, ela cuidava dos afazeres domésticos e o seu Romão, em contrapartida, também trabalhava. E quinzenalmente ele ia para a cidade para comprar e vender
coisas. O seu Romão também era carpinteiro, trabalhava com artefato de madeira, ralava mandioca, plantava cana. Então, o seu Romão trabalhava 15 dias produzindo esse material e ia para a cidade vender essas coisas. E com o dinheiro que ele conseguia, ele comprava suprimentos para a família viver. Nada de muito luxo. E um desses dias que o seu Romão ia ao vilarejo, a dona Judite pediu para ir junto com ele, para poder justamente registrar o seu Gumercindo e aproveitar para batizar também. Para aqueles que não sabem, naquela época era comum isso. Havia até famílias que demoravam de 2 a 4 anos, esperava ter 3, 4, 5 filhos para poder ir tudo de uma vez fazer o registro dessas crianças e até mesmo o batismo. E com o seu Gumercindo não foi diferente. Já fazia 6 meses que ele havia nascido, então era importante registrar ele e batizar. Só que nesse dia, em específico, o seu Romão estava com a carroça lotada de suprimento para poder vender. E não caberia a dona Judite nem o seu Gumercindo para poder ir. A dona Judite insistiu, porque ela falou que não era bom criança ficar sem batizar. O registro até podia esperar, mas não era bom criança ficar sem batismo. Porque segundo a crença daquela época, o seu Gumercindo conta que todo recém-nascido sem batismo era como se estivesse atraindo mau agouro, má sorte. Segundo a crença dos mais velhos naquela época, criança sem batismo era a mesma coisa que um convite para coisa ruim, ou até mesmo para assombração. Enfim, como tinha muita coisa para levar e a carroça estava até o talo de cheia, o seu Romão disse que não, que era para deixar para outra vez, porque senão ele ia acabar atrasando mais ainda um monte de entrega, e se atrasasse a entrega ele não receberia, e se não recebesse não conseguia trazer suprimento. E balançando a cabeça decidiu que não. Falou que não ia levar. Batendo o pé e soltando o ar pelas ventas, a dona Judite se emburrou e foi para dentro do casebre com o seu Gumercindo no colo, esbravejando, xingando baixo, e não dando importância, até caçoando, né? O seu Romão deu as ordens para os filhos subir em cima da carroça e de lá partiram para o vilarejo. Depois de mais ou menos 1 hora, eles chegaram na entrada da vila. E, gente, aqui é importante falar que seu Gumercindo conta que não foi por maldade que seu pai não quis levar a sua mãe nem ele para a cidade. É porque tinha muita entrega mesmo para fazer. Além das compras, a carroça estava cheia mesmo. Então, não ia dar para levar de qualquer jeito. Tanto é que, segundo o seu Gumercindo, tanto o pai quanto os irmãos passaram praticamente o dia inteirinho fazendo entrega. E comprando coisa, e vendendo coisa. Enfim, quando deu lá, por volta das 5 da tarde, mais ou menos, e fizeram as últimas compras e entregas que faltavam, o seu Romão decidiu parar para tomar um aperitivo no único boteco que ficava logo na saída, na entrada da cidade lá, do vilarejo, como ele tinha o costume de fazer. Então pararam com a carroça na frente do Boteco do Tião, nome que vamos dar aqui para o dono da bodeguinha do boteco. Os irmãos mais velhos do seu Gumercindo ficaram na carroça esperando. O seu Romão desceu, pediu para encher os cantis de água, para dar água para os animais. Pediu também a pinguinha dele e ficou ali. E entre um golinho e outro, começou a observar o ambiente. E no ambiente tinha 2 vaqueiros tomando uma pinga, numa mesinha do lado de fora. Um pessoal jogando um carteado na outra mesa. Tinha um violeiro cego no outro canto, com a viola na mão, arranhando os pontilhados. Era até um violeiro famoso lá na cidade, no vilarejo. Ele fazia uns repentes, ele fazia uns desafios de viola. E mais perto dele, próximo ao balcão, só que mais no cantinho, meio que solitário, um homem com um copo de cachaça na mão. Esse homem, o seu Gumercindo conta, que era muito esquisito. E esse homem, ele usava uma calça e um terno branco de linho, meio amarelado por conta da poeira da estrada. Ele estava descalço, a parte superior do terno
parecia ser maior do que o corpo dele e ele estava sem camisa por baixo, ou seja, com o peito desnudo, com vários colares de conta, alguns pingentes de madeira, meio esquisito. Só que o que fazia esse homem ser esquisito não era o fato dele estar trajado daquele jeito. A razão da esquisitice era que ele parecia meio doido, meio lelé da cuca. Ele ficava sussurrando palavras e depois ria sozinho e depois respondia como se estivesse falando com alguém, como se estivesse respondendo baixinho para alguém. E ele falava, ele mesmo respondia, ele mesmo ria e bebia e depois falava de novo, mas tudo baixinho ali, como se estivesse confabulando algo com alguém. E estranhando o jeito do homem, o seu Romão fez sinal para o Tião, o dono do bar, meio que perguntando quem era, e o Tião fez sinal balançando a cabeça, dizendo que não era para dar atenção para ele não, que ele era meio esquisito mesmo e que algumas pessoas lá do vilarejo já tinham o visto, diziam que ele tinha trato com o demo. Dito isso, o seu Romão fez o sinal da cruz e continuou tomando a sua pinguinha lá de boa, quietinho na dele. E daí, entre um papo e outro, o Tião acabou perguntando para o seu Romão como que estava a dona Judite, um menino que tinha nascido, que no caso era o seu Gumercindo. O seu Romão todo prosa, feliz, respondeu que ia bem, que estava com a saúde de ferro. E ele acabou contando ali meio que em voz alta, entre uma prosa e outra, uma biritinha e outra, em tom de chacota, ele contou pro Tião uma discussão que ele teve de manhã com a esposa. E ele disse: Ô Tião, tu acredita que a Judite queria que eu trouxesse o Bacuri para registrar e batizar bem hoje? Agora veja só, como é que eu ia colocar o pequeno mais da mulher em cima desse carroção? Se nem é, mas meus filhos estão cabendo direito nela. E rindo, entre uma golada e outra, o seu Romão percebeu que na hora que ele falou a palavra batizar, o homem que estava no canto do balcão parou de sussurrar na hora e se virou para ele, olhando fixamente para o seu Romão. Só que o olhar do homem estava esquisito. O branco do olho estava todo avermelhado, como se fosse sangue pisado. E o preto dos olhos estava maior do que o normal, como se a vista tivesse dilatada. E estranhando aquilo, o seu Romão olhou, pensou, homem feio. Mas não deu tanta importância e continuou a conversa. Só que conforme ele ia conversando com o seu Tião, ele começou a perceber que o homem não tirava os olhos dele e não parava de prestar atenção na conversa dele. E ele achou aquilo esquisito. Que tanto esse homem quer curiar minha conversa, né? E continuou falando, até que chegou uma hora que ele se incomodou muito. E ele intimou o homem perguntando o que ele estava prestando atenção naquela conversa, que não era da conta dele. E o homem não respondia, só ficava parado olhando com um sorriso meio macabro. Incomodado com aquilo, seu Tião, um homem do norte, sujeito bruto, sem muita paciência, muita tolerância, já foi pegando ele pela goela, já falando. Que tu tá curiando minha prosa, cabra? E chacoalhando, o homem empurrou. O homem debruçou, meio que caindo no balcão, esbarrou as coisas. Na hora, o seu Tião correu em volta do balcão, já entrou na frente do seu Romão para tentar apartar qualquer tipo de briga que fosse surgir, falando que não queria nenhuma briga lá. E o homem meio que levantando, se ajeitou novamente e continuou olhando fixamente, só que dessa vez ele virou e falou para o seu Romão. Tu vai descobrir essa noite, cabra. Falado isso, seu Romão partiu para cima dele e todo mundo entrou para tentar separar e deu aquele fuzuê. Seu Romão não conseguiu chegar, não chegou a agredir o homem, mas foi separado e conduzido para fora do bar. O seu Tião falava para ele: Homem, para com isso, rapaz. Tá vendo que o cara é doido varrido, ainda tem parte com o cão e você fica mexendo com ele.
E o seu Romão querendo pegar ele tudo que é jeito. Quando ele viu que todo mundo estava tentando separar e o homem ria, o homem abriu um sorriso e continuava olhando para ele, ele invocado, cheio de raiva, pegou o dinheiro, bateu em cima do balcão e falou pro Tião. Ó, tu cobra essa pinga aí que eu tô indo embora pra não ter que abrir esse cara no meio. E nervoso, bravo, descontrolado, subiu no carroção. Os meninos dele estavam tudo quietinho, assustado, não deram um pio, bateu o chicote nos dois burros que estavam conduzindo na carroça e foi andando. Foi indo rumo ao caminho de casa. Só que antes de virar a estrada, ele olhou para trás e o homem estava parado na porta do bar, o encarando com aquele mesmo olhar e com um leve sorriso no rosto. Só que dentro desse ocorrido todo, o seu Romão não percebeu que o sol já tinha se posto e que já estava de noite. A sorte, tinha uma lua cheia muito bonita que estava praticamente clareando o estradão. E assim, deixando para lá, seguiu o rumo de casa, continuou a viagem e seguiu firme o estradão. Passado uns 20 minutos, mais ou menos, com aquela lua linda iluminando aquela estrada, as crianças já estavam deitadas em cima das sacas, já dormindo, tirando aquele cochilo. O seu Romão pôde finalmente ter um pouco de paz e tirou do bolso o seu palheiro, acendeu, ficou contemplando aquela lua bonita, olhando a estrada, entretido com seus pensamentos e foi seguindo a trilha, foi tragando seu cigarrinho de palha, seguindo rumo à sua casa. Um pouquinho mais para frente, ele pôde ver bem distante, bem ao longe, uma luz, um lumiado, como se fosse uma espécie de fogueira, mas como estava distante, ele não estava conseguindo ver direito o que era. Encafifado com aquilo, porque aquela estrada não era muito movimentada. Ele mesmo só passava por lá de 15 em 15 dias para fazer compra. Então ele pensou, Na certa deve ser algum peão que tá acendendo alguma fogueira para assar algum calango, alguma coisa para comer. E eu vou descobrir logo, porque eu vou ter que passar por lá mesmo. Então, vou seguir o rumo. E seguindo em frente, foi se aproximando aos poucos. E aí ele pôde ver um pouco mais de nitidez, uma fogueira assim, armada, no canto da estrada, e um homem agachado de costas para ele. E seguindo com a carroça, parou o burro e saudou o homem, porque é hábito dos sertanejos sempre cumprimentar, seja quem for. E ele falou para o homem: Noite, bom? E o homem não se virou, não respondeu, não fez nada, continuou lá, agachado na frente da fogueira. Como o seu Romão não teve resposta nenhuma, ele desceu da carroça, foi indo em direção do homem, perguntando mais uma vez se o amigo estava bem, se carecia de ajuda, e novamente não teve resposta. Só viu o homem agachado numa espécie de sussurro, tipo rezando. Então ele continuou se aproximando, até chegar atrás do homem e tocar no ombro dele para perguntar. Feito isso, o homem parou de sussurrar e, virando lentamente a cabeça, para surpresa do seu Romão, era o mesmo homem que estava no boteco do Tião, com aquele mesmo olhar demoníaco e aquele mesmo sorriso sarcástico. Num susto, seu Romão deu 3 passos para trás, atordoado, caiu de bunda no chão. O homem se levantou, virou por completo de frente com ele, deu uma gargalhada estridente, dizendo: Eu falei que ia ser essa noite. Num gesto repentino, seu Romão se levantou, correu rapidamente dali, subiu na carroça, bateu forte nos cavalos para tentar sair dali o mais rápido possível. E enquanto o carroção passava pelo homem, o mesmo ficou ali parado, no mesmo lugar que estava, acompanhando o seu Romão com aquele mesmo sorriso e aquele mesmo olhar. Afoito, assombrado, o seu Romão batia nos cavalos para ir o mais rápido que podia, enquanto os filhos dele, meio que despertando ainda com um grito que o homem deu, perguntou pro pai o que tinha acontecido. E seu Romão só dizia: Reza,
Reza. E batia com o chicote dos cavalos seguindo o estradão, iluminado somente pela luz da lua. Enquanto ele ia em frente, na sua cabeça não saiu o pensamento: como é que aquele homem tinha passado por ele no caminho, se o mesmo tinha saído depois dele? E detalhe, o homem estava a pé. Como que ele ia passar pela carroça, pela estrada, se era o único caminho? Sem saber a resposta, esse pensamento deixava ele cada vez mais assombrado. Seguindo em frente, passado mais 10 minutos, atormentado no caminho, olhando para os lados, olhando para trás, lá de longe, o seu Romão pôde avistar novamente, bem distante, outro ponto de luz na estrada. Ele pôde reparar, quando foi se aproximando, que havia outra fogueira na frente. Atordoado, sentindo gelar a espinha, quando foi se aproximando com a carroça e foi ficando mais perto da fogueira, ele avistou novamente o mesmo homem. O mesmo olhar macabro e aquele sorriso diabólico. Dessa vez não teve jeito, sentiu aquele calafrio como se nunca tivesse tido antes, e depois de parar os cavalos, que relinchava muito alto, assustados, incomodado com aquilo, deu um grito pro homem. O que tu quer de mim? O homem, com aquele sorriso, falou em voz baixa, mas firme: De tu não quero nada. O que eu quero, eu já tô indo buscar. Foi quando o seu Romão olhou em torno da pequena fogueira e tinha uns riscos no chão, uns símbolos esquisitos. Então o seu Romão sacou de uma faca que tinha na cintura, apontou para o homem dizendo: Como tu chegou aqui antes de mim? Se por momento nenhum eu vi tu passar pela carroça. E o homem respondeu com o mesmo tom baixo e firme: Não me viu passar não? Porque eu vi vocês passar. É como diz o ditado: quem não tá vendo, tá sendo visto. Lembra daquele corvo que passou por vocês? Era eu. E aquela raposa do mar que cruzou a estrada? Também era eu. Eu sou o que eu quiser. Eu sou animal. Eu sou planta. Eu sou o que eu quiser. E gargalhou bem alto, de forma macabra. O que tem que acontecer, acontece. É a lei. Pra que tanta marcheza e relutância? Se ao invés de me enterrar essa faca, a gente pode simplesmente negociar. Seu Romão respondeu em voz alta: Mas negociar o quê, cara? O que tu quer de mim pra me deixar em paz? Então o homem fechou a cara e disse firme, olhando com aqueles olhos macabros para seu Romão: Eu quero o anjinho que tá na tua casa. Deve ter sangue novinho e eu tô com uma sede danada. Se um amigo me entregar o anjinho, eu prometo deixar tu e sua família em paz. Mas se negar, eu mesmo dou um jeito de buscar. Nessa hora, seu Romão engoliu seco, lembrou da prosa do bar e lembrou que o menino estava sem batismo. E na mesma hora disse pro homem: Só por cima do meu cadáver, meu caçula tu não leva não, tioso. O homem voltou a sorrir novamente, sem se mexer, e disse: Eu tentei negociar, mas vejo que o companheiro não está querendo colaborar. Então é bom tomar cuidado. Em noite de lua, muita coisa anda solta por esse veredão afora. Foi tu que escolheu. E feito um bicho, saltou para dentro do matagal e sumiu no oco da fenda do mato. Seu Romão até tentou correr atrás, mas o homem tinha sumido na breja. Voltou para a carroça correndo e assustado, e viu que os meninos estavam tudo abraçados, chorando de medo, e foi aí, como um relâmpago, veio em sua mente a imagem da sua esposa Judite e do seu filho Gumercindo, e foi quando ele percebeu que todos em casa corriam perigo. Então montou na carroça, pegou o caminho de casa o mais rápido que pôde. Em sua mente só vinha a cena daquele homem, da fogueira, do rabisco esquisito no chão, da terra, da estrada, o desespero de acontecer algo com a sua família, não estar lá para poder defender, mesmo com as chibatadas que levava do seu Romão. Os cavalos corriam o que podia, muita saca de compra caiu pelo caminho,
e os filhos todos abraçados em um canto do coxo, chorando muito e com muito medo, até que, depois de muito se apressar, enxergou na estradela que levava lá para casa uma fumaça, saindo lá do fogão de lenha, pela chaminé e os lampião da porta de entrada da casa acesa. Seu Romão tinha chegado. Juntou os meninos, desceu correndo da charrete e, correndo em direção à casa, meteu o pé na porta e abriu com tudo, com a faca na mão, pronto para voar na garganta do infeliz. Mas, para tua surpresa, não tinha ninguém lá. Somente a dona Judite dando de mamar o seu Gumercindo no colo, a sua sogra deitada na rede, as filhinhas brincando no chão, enquanto a comida ficava pronta. Com a entrada brusca na casa, dona Judite se assustou com o grito, acabou acordando a mãe, as irmãs de Gumercindo começaram a chorar e seu Romão, vendo que nada tinha acontecido, uma mistura de alívio e desespero, gritou para dona Judite fechar tudo, travar as portas, travar as janelas, apagar o candeeiro, proteger as crianças e pegar a cartucheira, porque o coisa ruim estava vindo ali. Sem entender nada, paralisada, dona Judite viu o pavor nos olhos do seu Romão e perguntou para ele o que tinha acontecido. Respondendo de forma bruta, gritava para ela: Faz o que eu tô mandando que o diabo tá vindo buscar nosso filho. Nessa hora arrepiada, a dona Judite fez o sinal da cruz e chorando foi fazendo o que o seu Romão havia pedido. A sogra começou a rezar baixinho, chamou todas as crianças para ir para perto dela e quando o seu Romão assoprou o último lampião da porta de entrada, do lado de fora sentiu uma brisa fria soprar na noite. Ligeiro, com a espingarda nas mãos, entrou, bateu a porta, passou o trinco nela e começou a carregar bala por bala na cartucheira. Quando restava algumas balas para terminar de carregar a cartucheira, os cachorros do lado de fora começaram a latir. Latir muito. Então, o silêncio dentro da casa se fez. Em voz trêmula e baixa, seu Romão disse: Ele chegou. Apontou a espingarda para a porta e lá ficou mirando. Trêmulo. O silêncio se manteve. Somente se ouvia do lado de fora o som dos latidos, da Gegel, do Pitomba e do mascote. Numa fração de segundo ouviram várias pancadas vindas da janela de trás e os cachorros latindo. Em menos de 3 segundos, uma outra janela começou a ser forçada e a criatura que estava do lado de fora rodava o casebre muito rápido. Foi quando o seu Romão começou a disparar na direção de onde vinham os ruídos. E o rosnado de algo diabólico do lado de fora, diferente do rosnado dos cachorros, rondava a casa. Quando enfim a criatura parou na frente da porta de entrada, com umas 3 pancadas na porta, a mesma rachou. E deu para ver na fenda aberta uma mão preta, com unhas gigantescas e um rosnado assustador. Todos começaram a gritar e seu Romão atirou. Num tiro certeiro, ouviu um grunhido agudo, parecido com um uivo de choro, como se um animal tivesse sido acertado. Na hora começou uma briga do lado de fora e os cachorros atacaram a criatura. Se ouvia muito choro de cachorro e muito rosnado do lado de fora, até que se ouviu um uivo triste. A luta continuava do lado de fora e a criatura urrava com cada mordida que levava e mesmo arremessando eles para longe, eles voltavam e pulavam no bicho. Pelo buraco da porta, sem visão, seu Romão começou a atirar sem parar. Foi quando ouviu o segundo choro derradeiro de um cachorro. E metendo bala sem parar pela fresta, finalmente ele acertou 3 tiros no bicho. Pois deu para ouvir aquele urro de desespero daquela criatura diabólica. Nessa hora, a Gegel saltou sobre o bicho, abocanhou ele na altura dos ombros e correndo por meio do mato a criatura fugiu urrando. Seu Romão abriu a porta, tentou ir atrás metendo bala, mas a criatura desapareceu entre os galhos do mato. Quando voltou para casa, viu a cachorrinha Gegel toda unhada e machucada, chorando e cheirando o corpinho sem vida dos outros 2 cachorrinhos, o Pitomba e o mascote. Naquela noite, ninguém dormiu. As horas passaram devagar
e o seu Romão ficou de vigia, sentado num banco, olhando para a porta. Quando começou a despontar os primeiros raios do dia, seu Romão saiu e deu uma volta no quintal. Analisou as pegadas, olhou as marcas das unhas nas paredes do lado de fora, daí juntou as coisas, se aprontou e antes de ir, ensinou brevemente a dona Judite a manusear a espingarda para caso a criatura voltasse. Subiu num cavalo e partiu sem se demorar para o vilarejo. Como um tiro, o tempo que custava ele fez na metade. E ao chegar no vilarejo, ele viu um aglomerado de gente em volta de algo. Algumas vizinhas fofocavam, outras apontavam um cara de espanto, um falatório danado, um punhado de gente, uns 3, 4 milicos isolando o povo. Então, o seu Romão desceu do cavalo, amarrou ele no morão e quando foi se aproximando entre o povo, vagarosamente, pôde ver um homem pelado, com uns 3 tiros nas costas, com o olho aberto, morto. O mesmo olhar, como se o tivesse encarando, espantado. Vendo aquilo, ele foi saindo quieto, calado, no meio do povo, esbarrou sem querer no seu Tião, que estava na frente da porta do bar, deu um bom dia seco, montou no cavalo, partiu para casa calado e ao chegar, pediu para a esposa aprontar o seu gumercindo, colocou ela na garupa junto com ele e os dois partiram para o vilarejo direto à igreja. E lá, de uma vez por todas, realizaram o batizado do seu gumercindo. De arrepiar, né, gente? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Se você gostou, manda um comentário, dá sua opinião. O que vocês acham que era esse ser? Que tipo de trato que esse homem tinha com as entidades sobrenaturais que fazia com que ele se transformasse em animal? Se tiver algum caso parecido com esse, manda pra gente por e-mail. E é isso aí, pessoal. Agora vamos apagando a nossa fogueira para que a luz das chamas não atraiam as criaturas da escuridão. Proseado Beira Fogo, Causos de Assombração é mais um dos diversos conteúdos do nosso canal. Para participar, envie seu caso para o e-mail. Nos acompanhe nas redes sociais e faça parte da nossa comunidade no Telegram. Tenha acesso a conteúdos exclusivos sendo membro do nosso canal. Todos os links e endereços estão na nossa descrição.